Primeiro eu quero dizer do prazer de retornar a essa igreja e essa cidade onde tantas vezes viemos no passado. Aqui é com alegria que nós revemos alguns irmãos queridos e amigos e outros que eu estou aprendendo a conhecer agora. Uma turma nova hoje que já me pegou aqui, né, para uma entrevista, foi muito precioso. Eu quero registrar aqui meu contentamento de participar deste congresso, juntamente com o irmão Hildo, que veio comigo. O Hildo é o nosso bispo lá em Londrina, ele é o superintendente da igreja, ele é que manda lá em mim e nos outros, e estou muito contente de estar aqui, vendo o Cláudio, família, louvando a Deus por isso. Qual o motivo de um congresso como este? É a afinação da mensagem pela conferência bíblica. De vez em quando lá na nossa comunidade nós cedemos o templo para a orquestra sinfônica da cidade realizar concertos, e quando eles vêm, eles afinam a orquestra lá numa sala para ver se todos os instrumentos estão devidamente dentro do diapasão. Mas quando eles chegam no templo, eles afinam outra vez. E eu perguntei um dia ao maestro: por que vocês afinam lá e afinam aqui? E ele me disse o seguinte: quando você muda de sala, o instrumento desafina. A mudança de temperatura faz com que o instrumento desafine. Estou vendo um pouquinho de eco. Quer que o microfone fique mais perto da boca ou mais longe? Bom. Então, quando você muda de sala, desafina o violino, desafina o oboé, e é preciso afinar outra vez. E o que acontece neste processo da vida é que a mensagem que a gente conheceu do novo nascimento, da obra de Cristo, do que Ele fez, de repente começa a se esfriar. É muito comum as pessoas receberem a palavra de Deus e com o tempo irem se distanciando. Parece que já acostumamos. E Paulo uma vez perguntou: vai aparecer os textos aqui ou não? Não? Então eu tenho que procurar aí, porque nós vamos olhar texto bíblico. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 7 a 9. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecerdes à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A igreja da Galácia, onde Paulo pregou, ele recebeu a mensagem do Evangelho. Recebeu com muita alegria. Mas, de repente,
eles começaram a escutar outras coisas, a escutar o sotaque judaico. A igreja saiu do judaísmo e Jesus disse que aquele odre judaico não poderia ficar muito tempo, porque um odre velho não pode conter o vinho novo. Os odres eram feitos de estômago de carneiro, tratados. Depois que aquele odre você colocava o vinho fermenta, ele expande, ele estica aquele couro do estômago. E se você põe outro vinho novo naquele odre que já foi esticado, Jesus disse, isso vai acontecer. O vinho novo vai expandir e vai romper o odre, e o odre vai fazer com que o vinho se derrame. O que Jesus estava dizendo é que o modelo judaico teve um tempo de validade e que ia acabar, e que o cristianismo ia ter uma outra característica. E Paulo, que foi um fariseu, assim, desses de carteirinha, um fariseu extremamente zeloso, quando ele foi convertido, é estrondoso você observar a diferença do fariseu que foi Saulo, para o apóstolo que foi Paulo. Ele era totalmente diferente dos costumes judaicos. E ele causava, com a pregação do Evangelho, uma diferença muito grande, e aquilo causava um certo desconforto dos judeus, e eles vinham atrás onde Paulo pregava o cristianismo e enfiava o ovo da varejeira para fazer a bicheira e adoecer a igreja. E ele está perguntando, vocês corriam tão bem, quem foi que impediu vocês de obedecerem à verdade? O que aconteceu com vocês? E eu tenho andado por aí nesses congressos, exatamente vendo isto. Muitas vezes uma igreja vai bem, daqui a pouco ela vai se distanciando daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial. Há coisas que não podemos mexer, há coisas que não são essenciais, essas coisas a gente pode até admitir. Gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, que ele diz, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, e em todas as coisas, caridade ou amor. No essencial, nós não podemos tocar, mexer. Na obra de Cristo crucificado, nós não podemos mexer, mas acontece que com o tempo as coisas vão se arrefecendo e vão perdendo aquele vigor. Há alguns anos, nós tivemos um casal da nossa igreja que foi morar no Paraguai, e ele começou a comprar terra lá no Paraguai. Foi no final de 1980, 89, por aí assim. Ele comprou terra no Paraguai a $10 o hectare. Você imagina, 10 vezes 6, quanto é que dá? R$60 o hectare. Vai botar um dólar alto.
E ele comprou muita terra. E começou a desmatar. E começou a fazer negócios. E ele tinha bastante gente e ele queria evangelizar aquele povo. Ele trouxe 5 missionários. Eram 3 brasiguaios e 2 brasileiros, para evangelizar o pessoal que trabalhava com ele nas propriedades. E dentro de um tempo, um deles foi morto, um daqueles missionários. E ele me liga e diz assim: Glênio, vem aqui para dar um curso de atualização, de equipar esses pastores que estão aqui, esses missionários. Eu disse: onde é que já viu homem equipar homem, rapaz? Quem equipa o povo de Deus é o Espírito Santo. Eu não tenho capacidade para equipar ninguém, eu não tenho capacidade para... Ele disse: mas eu posso ir aí para saber para onde eles estão olhando. E eu fui ao Paraguai em 2006 e 2005, e aqueles 4 missionários e mais 2 pastores paraguaios, e fiquei com eles uma semana, olhando na Bíblia, o que a Bíblia diz, e dando passos para que a gente pudesse verificar onde nós precisamos nos firmar. E por causa disto, começou um grupo, um congresso, nós fizemos até hoje no Paraguai 18 congressos, na Bolívia, no Chile, na Argentina e no Uruguai, promovido por ele, encontro com pastores, para trabalhar com pastores, para ver o que vocês estão pregando, qual é a mensagem que vocês estão anunciando, o que vocês querem dar para o povo, religião ou evangelho, aquilo que salva ou aquilo que entretém as pessoas, aquilo que transforma um homem velho num homem novo, ou aquilo que faz o homem velho ficar mais educado, mas mais safado. E durante esses anos, só 2 anos que a gente não tem ido, que foi o 2020 e 2021 por causa do Covid, mas já estamos marcando para o ano que vem voltar às atividades. Eu que não tinha me vacinado e não queria me vacinar, porque eu tive Covid e estou perfeitamente, completamente imunizado. Aqui não entra mais Covid nem a pau. Mas vou, porque eu quero evangelizar. Mas eu vou tomar Coronavac, que é a pior delas, não faz efeito nenhum, só para poder viajar, poder trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso pregar o evangelho, enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. E é rápido, não vai demorar muito. Esse negócio que está no mundo, realmente as coisas estão se afinando. Agora, vocês iam correndo tão bem, o que foi que vocês ficaram fazendo agora? O que impediu vocês de obedecerem à verdade? Paulo estava falando lá no 1º século, mas isso tem acontecido ao longo na vida cristã. Eu fui pregar em 2019 na ilha de Páscoa, que fica 5 horas de voo do Chile até lá. E estavam dizendo que havia muitos pastores que vinham da Patagônia. Eu queria lembrar hoje para vocês das ilhas da Patagônia. E quando nós chegamos lá, não tinha ninguém. Tinha uma igrejinha desse tamanho, 28 pessoas. Esse meu amigo, que é quem promove tudo isso, perguntou: o que é que nós viemos fazer aqui? Eu digo: viemos porque Deus nos trouxe.
ele deve ter alguma coisa. O que ele tem aqui? Eu não sei. Ele tem alguma coisa para falar. Disseram que só tinha um avião por semana. A gente chegava lá, por exemplo, na quinta-feira, ia voltar só na quinta-feira seguinte. Mas tem 2 a 3 aviões por dia. Tudo por enganaram a gente, para a gente chegar lá e ficar uma semana com um propósito. Mas era Deus por trás do negócio. E nós ficamos lá com aquele grupinho, falando do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, da loucura da cruz, daquilo que Deus fez, e comendo peixe, porque lá se tem é peixe, cada dia um almoço melhor. Fomos embora. Quando nós chegamos lá no Chile, a gente estava num hotel, o meu amigo virou e disse: e aí, pastor Glênio, o que nós fomos fazer lá? Eu digo: você vai ver. Deus não dá nó em pingo d'água, não. Ele faz a coisa bem feita. Isso foi em julho de 2019. Em outubro, nós voltamos ao Chile para um congresso lá, que foi a última vez que deu aquele quiprocó comunista. Nós estávamos pregando no hotel e eles jogavam bomba ali na rua. Foi uma coisa espetacular. Eu nunca preguei com tanta emoção. Aí o pastor Juan, que veio lá da ilha, ele chegou para mim e disse assim: irmão Glênio, você não pode imaginar o que aconteceu de julho para cá. Eu disse: o que foi que aconteceu? Um casal, ele é pastor, mas ele é oficial do exército que cuida da imigração no aeroporto. E ele disse assim: um casal veio lá de Dubai. Viu como o Covid fez uma beleza comigo? Veio de Dubai, desceu lá na Ilha da Páscoa, disse: nós queremos conversar com um pastor aqui. E o pessoal diz assim: nós temos um pastor aqui que é o nosso, que cuida do aeroporto aqui, da imigração. Nós vamos chamar o Juan. Aí ele chegou e disseram: ó, nós viemos de Dubai com uma palavra do Senhor para você. O Senhor mandou dizer a você que pregue aquela palavra que você escutou recentemente aqui. Quem foi que foi contar aquele casal de Dubai? Quem foi que foi cochichar lá? Pregue que Cristo morreu e que o homem morreu juntamente com ele. E ele disse: olha, eu não tenho feito outra coisa. Aí mostrou assim, a igreja tinha 28 pessoas, disse: já batizei 108, de lá para cá. Olha aqui o tanto de moço que está crendo. Eu mandei lá pro meu amigo e disse: você está vendo, bichão? E o negócio lá está crescendo. Por quê? Porque Deus tem uma mensagem. E essa mensagem é do Calvário ao Jardim da Ressurreição, onde Ele fez uma obra para salvar as pessoas. É muito comum a gente ficar fascinado com coisas diferentes, com coisas novas, com coisas interessantes. Nós vemos, por exemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3, 1. Quanto ao mais, irmãos meus. Perdão. Gálatas 3, 1. Estou lendo outro lugar. Ó Gálatas sem juízo, mentecaptas,
insensatos, descabeçados. Ô Gálatas, quem foi que fascinou vocês, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem enfeitiçou vocês? Ô Gálatas, vocês estão ficando malucos? Eu preguei para vocês Cristo crucificado. Quem foi que desviou vocês desse assunto? Mas a gente precisa ouvir mais sobre escatologia. Eu acho que é bom, mas tem gente aí que quer saber qual é a cor da unha do dragão. Fica procurando assunto que não tem valor nenhum. Para que saber isso? Isso eu não estou brincando, não. Já tem gente procurando aí no YouTube qual é a cor da unha do dragão que vai atacar a humanidade. Nós precisamos saber aquilo que nos tira do inferno, que nos tira de nós mesmos, porque o inferno às vezes está dentro da gente. Nós não conseguimos viver bem conosco e precisamos ser libertos. Quem foi que fascinou vocês? O que vocês estão querendo? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele disse: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas, que eu repita as mesmas coisas, que eu trate das mesmas coisas. George Whitefield, um pregador do século XVII, talvez o homem mais aguerrido na pregação do novo nascimento naquela ocasião, ele pregou 21 mil sermões na vida dele. Com 55 anos ele morreu. 21 mil sermões. 12 mil foram sobre o novo nascimento e 9 mil foi sobre santificação. Ele só pregou 2 sermões na vida dele: ou novo nascimento ou santificação. Aí um dia um diácono da igreja dele perguntou assim: pastor, eu já lhe ouvi 300 vezes pregando sobre o novo nascimento, por que o senhor prega tanto sobre o novo nascimento? Ele botou a mão no ombro dele assim: porque o irmão precisa nascer de novo. Porque se você já tivesse nascido de novo, não estaria contando quantas vezes eu preguei sobre o novo nascimento. É que você ainda não descansou na suficiência de Cristo. Por que um congresso como este? Porque nós precisamos nos firmar naquilo que é essencial. Existem pessoas, e esse caso, um caso verídico, que são especialistas em detectar moedas falsas, notas falsas. Lá nos Estados Unidos tem um cara que ele trabalha na Casa da Moeda e ele fica para detectar dólar falso. E perguntaram para ele: o senhor deve ficar procurando todos os dias dólar falso? Ele disse: não, eu fico estudando todo o tempo o dólar verdadeiro, porque no dia que eu pego um falso eu vejo logo o que é o falso. Eu não fico estudando dólar falso, eu olho o dólar verdadeiro, porque aí na hora que me dão, esse é falso. O que nós precisamos conhecer? Nós precisamos conhecer aquilo que é essencial em Cristo Jesus. Hoje nós vivemos dias muito sombrios e ao mesmo tempo dias de muita expectativa do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo.
mas dias difíceis. Nesse tempo nós precisamos ficar realmente firmes. Eu gosto demais quando Paulo termina a sua carta aos Efésios, e ele começa dizendo ali no capítulo 6 de Efésios, quanto ao mais, versículo 10, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Outra versão diz contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, aí ele passa a descrever a armadura que cada um de nós deve usar, para poder estar firmes contra estas ciladas que atacam a cada instante. As hostes do maligno não descansam e atacam por todos os lados, e muitos que estão na igreja, mas que não estão em Cristo, vão apostatar. O que é apostasia? É aquele que está na igreja, mas não está em Cristo e que vai cair fora. A Covid-19, ela foi uma bênção para a igreja, porque ela conseguiu selecionar o grupo que vai ser fiel. Essa turma de internet que está aí sentada na sua casa, no seu sofá, assistindo pregações mais diversas, mas não se reúne com os seus irmãos. Essa turma, muitos deles vão escafeder-se, vão cair fora. Porque a igreja não funciona por internet. É importante ter pregações por internet? É importante. Mas a igreja funciona aqui, sentadinho junto. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos se sentem juntos, onde nós sentimos o cheiro e a catinga uns dos outros, onde nós sentimos o suor e a tristeza, a lágrima e a dor, onde nós podemos compartilhar daquilo que Cristo veio fazer aqui na terra, com gente que sofre, como eu e você. Eu preciso de irmãos que me abracem. Eu tenho hoje cuidado de abraçar por causa principalmente do outro, mas o Wildo sabe muito bem lá na igreja que eu gasto de 15 a 30 segundos num abraço. Não tem esse abracinho de conversa, não é agarrar mesmo, segurar e ficar junto, para curar a emoção. Eu fui abusado sexualmente e Deus me deu um ministério de curar gente que foi abusada, para cuidar de gente que sofre, para dizer para eles: o Deus que me libertou, liberta você também. Nós temos um Deus interessado com gente, para salvar gente da maneira errada de ser gente. Então, meus irmãos, o maligno está fazendo de tudo para tirar a igreja do seu lugar, e a igreja é o grande patrimônio do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo. Um dia, o meu filho é gênio, o menino é super inteligente, uma cabeça que é brilhante, matemático, mas ele não tem muito assim
pelo menos não tinha muito interesse pelas coisas de Deus. E um dia eu estava com ele lá em São Paulo. Nós estávamos num restaurante italiano muito bonitinho, comendo. E ele disse para mim assim: pai, a coisa pior que você já fez na minha vida foi ter me levado para a igreja. Eu digo: ui, aqui tem coisa. O que agora eu vou falar? Eu disse: meu filho, me perdoe. Me perdoe, meu filho. Eu sei que a igreja tem muitos problemas. Eu sei que na igreja tem muita gente que está na igreja, mas não é da igreja. É o joio, mas está na igreja. Eu sei que na igreja tem muita gente que está na igreja, que é da igreja, mas que também tem problema e dá problema. Eu mesmo sou uma pessoa que estou na igreja e eu também sou problema, meu filho. Me perdoe, meu filho, mas eu ainda creio que a igreja é o melhor lugar que existe na face da terra. Mas, meu filho, se você está preocupado, porque eu lhe trouxe para a igreja, porque você gostaria de pecar, ter liberdade para pecar, e a igreja, o ter ido à igreja, está lhe limitando na sua mente a não pecar, meu filho, eu vou te dizer como pai, não é como pastor: seja livre e peque até sair o pecado pelas orelhas, pelo nariz, pela boca, por onde você quiser. Pode pecar, meu filho, à vontade. Ele estava com o garfo na mão quando eu falei isso para ele. Ia levar o garfo na boca e ele fez assim. Como diz assim: meu pai enlouqueceu. Eu disse: meu filho, maior do que o pecado é Jesus Cristo. Ali na cruz, Ele carregou com os pecados. Saímos dali, comemos a nossa comida, falamos do Fluminense, porque somos os dois bestas. Eu pelo menos era naquela época Fluminense, agora eu não sou mais nada. Larguei tudo quanto é futebol, porque essas porcarias só servem para manter a gente idiota. O que eles fazem da gente é um grupo de idiota. Hoje não torço por ninguém, eu só torço por gente, só para salvar, para ver Deus salvar a gente. Aí falamos de futebol, falamos de outras coisas, e uma semana antes do casamento dele, nós fomos para São Paulo. Eu estava conversando com um amigo dele, e o amigo dele virou para mim e disse assim: pastor Glenn, mas o seu filho é um crente. Você está falando do Léo? Esse menino é fiel. Conversa. Aquilo é um incrédulo até a raiz do cabelo. Aí ele me contou essa história. Eu não lembrava desse fato, mas ele me contou essa história. Ele disse: eu estava com um filho com problema, e ele me contou assim: um dia meu pai fez isso assim, 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 e meu pai disse que ele não tinha medo de pecado, porque Jesus carregou os pecados, e aquilo mudou minha vida. Eu não tenho que tratar as pessoas como periferia. Nós temos um Salvador que é poderoso. Eu sei que a igreja vai passar por uma peneira maravilhosa. Quem não é, vai embora, mas quem é, vai ficar firme, mais firme do que... É como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Muitos que estão na igreja hoje não estão em Cristo e vão desanimar, mas aquele que está em Cristo, esse vai ficar cada vez mais firme, vai ficar firme.
E nós queremos tratar aqui nesse congresso, eu estou fazendo assim um preâmbulo bem comprido, porque nós vamos tratar aqui nesse congresso exatamente sobre um dos assuntos mais lindos que eu tenho estudado nesses últimos tempos. Se chama a nossa união com Cristo. Um lugar de segurança. O cristianismo é a mensagem do Evangelho, e o Evangelho é a mensagem da morte e ressurreição de Cristo. O cristianismo tem como base a substituição de Adão por Cristo, e nós precisamos nos firmar neste fato. Neste fato. Essas duas realidades têm que se unir. A morte e a ressurreição de Cristo e a nossa morte e ressurreição com Cristo. Eu recebi uma visita essa semana passada de uma pessoa que chegou no meu gabinete e ele disse que teve uma série de problemas. Ele passou por grandes frustrações e problemas e ele estava numa depressão. Aquele estado depressivo, ele procurou um pastor. E começou a contar a história do que estava passando. E aquele pastor ficou ouvindo, cabecinha ali quietinho, ouvindo. Aí quando terminou assim, ele disse assim: meu filho, para você não tem solução. Você tem que morrer. Não tem solução não, meu filho. Você está tão ruim que o único jeito é morrer. Ele disse: o senhor está louco? Estou louquinho. A minha loucura é a loucura da cruz. Não tem solução para o homem, ele tem que morrer. E ele disse: e como é que morre? Aí ele disse: agora tá bom, vamos começar. E esse moço disse, ele me indicou uma série de pregações suas sobre morte. E eu fui para elas. E de repente um dia eu estava ouvindo uma das pregações, quando o Espírito Santo abriu meu entendimento para saber que quem estava naquela cruz era eu. E eu morri com Cristo. E Cristo é minha vida. E eu vim aqui para lhe dar um abraço. Tá bom. Não é idolatria não, é simplesmente para lhe dar um feedback de que você precisa continuar pregando essa loucura. Então, vamos continuar. Aqui nessa igreja eu já contei uma história, que eu fui atender uma senhora, 86 anos, nordestina, morando lá em Londrina. Ela estava em depressão. Depressão é a doença da moda e vai aumentar. Segundo as estatísticas, 2030 nós teremos mais de 70% das pessoas deprimidas. E aquela senhora estava depressiva. A filha dela me levou. Eu cheguei lá na casa, ela estava sentada numa cadeira de balanço. E ela disse: mamãe, aqui é meu amigo, o pastor Glênio, ele veio fazer uma visita à senhora. Ela olhou para mim, baixou a cabeça e continuou ali balançando na cadeira de balanço dela. Eu disse: boa tarde, dona Cidinha, como vai a senhora? Esse púlpito aqui me dava mais atenção do que ela. Completamente apática, sem nenhuma atenção, fria e balançando. Eu fui lá dentro, naquele tempo não tinha telefone celular,
Me dá um telefone aqui, deixa eu ligar para a igreja para desmarcar todas as meus compromissos. Desmarquei. Tem uma cadeira de balanço aqui nessa casa, além dessa que a dona Cidinha está sentada? Tem, me dá aqui, traz para cá. Aí botei na frente dela, ela balançava para trás e eu balançava para frente. Ela ia e eu ia. Bora. Sentei ali e fiquei. Ela balançava, eu balançava, 15 minutos, meia hora, 45 minutos, sei lá quanto tempo. Ela levantou, foi lá para dentro. Eu digo, deve ter ido ao banheiro, mas nenhuma palavra. Daqui a pouco ela me traz um crucifixo, mais ou menos uns 80 centímetros de comprimento, de prata. Prata de lei, prata legítima, não é esse negócio de pintado de prata, não, é prata mesmo. Chegou e me jogou no colo. Eu peguei o crucifixo, pesava uns 6, 7 quilos, sei lá quanto, o negócio era pesado. Eu olhei para o crucifixo e, Dona Cidinha, mas que obra de arte mais linda! E ela virou e disse, o senhor gostou? Eu disse, uma obra de arte lindíssima, Dona Cidinha, e é pesada. E ela disse, é prata legítima. Mas, Dona Cidinha, mas que obra de arte, obra de arte mais linda. O senhor gostou? É uma obra de arte lindíssima, Dona Cidinha. Meu pai trouxe esse crucifixo em 1914, lá da Itália. Ele foi benzido pelo Papa Bento qualquer coisa, na cripta de Santa Mônica, e ele deu para minha mãe, e quando minha mãe morreu, eu fiquei com ele. Eu disse, Dona Cidinha, mas é uma obra de arte lindíssima, e deve ter muito valor. Ela disse, tem. Eu digo, mas tem uma coisa errada. Ela disse, o quê? Eu digo, a cabeça. E o que é que tem a cabeça? Essa cabeça aqui não está certa. O que é que tem essa cabeça? Eu digo, escuta aqui, Dona Cidinha. Quem é esse cara que está aqui? É Jesus. Eu digo, e ele precisava morrer? Por que ele morreu? Ele morreu para nos salvar. Mas salvar de quê? Dona Cidinha, tem alguma coisa errada aqui. Mas o que está errado? Imagina, eu vou andando na rua com seu filho, aí eu mato uma pessoa. Quando a polícia chega, eu digo, quem matou foi o Moacir, o seu filho. Aí a polícia pega o Moacir e leva para a cadeia. Ela diz, é injusto. Eu digo, por que é injusto? Porque você foi que matou. Por que meu filho vai ter que ser preso? A depressão dela virou agora um lado assim, ela saía do lado depressivo para o lado agressivo. É uma espécie de bipolaridade. Por que ele não matou? O que matou foi você. Eu digo, eu matei, mas eu disse que foi ele que foi o assassino, mas não está certo. Eu digo, quem é que é o pecador? É Jesus ou é a senhora? Ela disse, é você. Sou eu que sou o pecador, a senhora não é pecadora. Não, eu não sou pecadora. Muito bem, Dona Cidinha. Quer dizer que a senhora nunca cometeu pecado? Nunca. Pois é, Dona Cidinha, a senhora nunca mentiu? É uma mentirinha branca. Eu digo, agora virou mentira, tem cor. Agora mentira tem branca, tem preta, tem que cor? Mentira é mentira, Dona Cidinha. A senhora sabe de quem é que é filho o mentiroso? É do diabo.
Ele é o pai da mentira. E não tem mentirinha branca e mentirinha preta, tem mentira. A senhora é pecadora, eu sou pecador, e nós é que precisávamos morrer. Você sabe, dona Cizinha, a senhora tem uma Bíblia? Ela disse, tenho. Eu digo, então me traz a sua Bíblia. Eu não quero pegar a minha, quero pegar a sua. Aí ela foi lá dentro do quarto e trouxe uma Bíblia da Barça. Vocês lembram da Barça, aquela, e que tinha uma bibliona? Olha a largura da Bíblia. Mas o mais impressionante é que ela estava saturada de poeira. O que tinha de ácaro naquela Bíblia, e que eu fiquei espirrando bem uma meia hora aquilo. Quando bati a mão na Bíblia assim, saía aquela fumaça de poeira. Mas é nessa mesmo que nós vamos ter que abrir aqui. E aí foi página por página com ela, olhando o que Jesus fez. O que Jesus fez aqui, dona Cidinha? Olha aqui. E ela dizia assim, é mesmo, meu filho. Olha aqui, dona Cidinha. Quando ele foi lá para a cruz, o que ele tinha? Ele queria levar a senhora lá dentro, para morrer junto com ele. Quando ela de repente disse, meu filho, por que nunca me contaram isso? Eu digo, porque não sabem, eu também não sabia, eu vivi na igreja há muitos anos, eu era pastor, eu não sabia disto, eu não sabia que a morte de Jesus foi a minha morte, que ele morreu não para no meu lugar apenas, que ele morreu para me levar a morrer com ele. E ela disse, meu filho, mas isso está na Bíblia, e se está na Bíblia é a palavra de Deus, se é a palavra de Deus, isto é sério. Eu digo, e mais? A senhora crê? E eu creio. Eu digo, tá bom. É só isso, e eu creio. Depois que houve um momento ali de distração, ela disse assim, meu filho, eu nunca mais vou na minha igreja, mas eu também não vou na sua. Eu digo, a senhora acabou de dizer uma grande besteira. Ela disse, o que foi? A senhora falou da sua igreja e da minha igreja. Não existe, só existe uma igreja e é a de Jesus. E a igreja de Jesus é onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou nela. Pode ser 2 ou 3 ou pode ser um mundo de gente como aqui. É onde Jesus está com o seu povo. Agora, dona Cidinha, vamos lá. O que a senhora vai fazer com esse crucifixo? Se eu fosse a senhora, eu ia lá no Ourives, até dei um nome de um Ourives que tinha lá em Londrina, Paulo de Gueus. Eu ia lá no Paulo de Gueus e mandava cortar a cabeça. E no lugar dessa cabeça assim, eu mandava fazer a sua cara, dona Cidinha. Pregava lá, para toda vez que a senhora chegasse diante do crucifixo, a senhora dizia assim, ah, ele morreu naquela cruz para me levar a morrer, quem estava lá era eu. Ela disse, eu não vou fazer porque é sacrilégio, mas eu vou acreditar nisso, eu vou olhar para isso como sendo verdade. E ela morreu aí com uns 90 anos, confessando a morte com Cristo e vivendo uma vida sem depressão, porque Cristo é a nossa vida. E isso foi ontem e isso é hoje. Isso foi há 30 anos atrás, mas isso é tão verdade hoje. E nós não podemos sair deste rumo. Então, meus irmãos, eu vou durante esse período aqui trabalhar com vocês essa ideia louca de Deus de salvar a gente pela morte de Jesus e a nossa morte com Jesus. É possível se pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho, mas é impossível pregar o Evangelho sem pregá-lo por meio da Bíblia, através da obra de Cristo. Vou repetir.
É possível se pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho. Mas é impossível pregar o Evangelho sem pregá-lo por meio da Bíblia, através da obra de Cristo. O Evangelho é essa loucura de Deus para nos libertar de nós mesmos. Minha esposa, depois que Deus me deu a revelação da minha morte com Cristo, a minha esposa passou a ser um problema, porque ela dizia assim, eu comecei a pregar sobre a necessidade de morrer, e ela dizia, chega, para, o povo já está cansado de ouvir essa mesma coisa, muda o tom, muda a nota. Ela quer música, muda, prega outra coisa. Ela levou 10 anos para descansar. Filha de pastor, neta de pastor, sobrinha de pastor, casada com pastor, mas pastava. Tinha conhecimento de religião, mas não tinha conhecimento do Evangelho, assim como eu. E ela se debateu muito, mas muito. Houve uma noite que nós ficamos conversando, os dois encostados no espaldar da cama, até 3 horas da madrugada. E ela batendo em mim, bem, para, o povo está cansado. Para de falar sobre essa morte com Cristo, porque isso não funciona. Eu não tentava argumentar, porque não se argumenta com o incrédulo. Eu lançava outro texto para ela, uma hora ela disse assim, para de apresentar texto bíblico. Ó. Aí, nem texto bíblico, nem argumentação, vamos dormir e não quer conversar mais, pronto, ó, aí fica brava. Passado um tempinho ali, uns 2, 3 meses, pastor Abuchaim ia lá e todo ano ele ia pregar na nossa igreja, todo ano. Aí ele disse assim, o pastor Abuchaim está vindo aí, mas eu não vou hospedar. Ele disse, meu Deus, agora o velho já vai vindo aqui e eu não tenho um lugar para hospedar, como é que eu vou fazer? Eu tenho que arranjar um lugar, sair procurando um lugar, mas não tinha ninguém que podia. Eu disse, ó, vai ter que vir para cá mesmo. Eu vou hospedar, mas fique sabendo, eu não vou à igreja. Tu fica em casa, vai cuidar das crianças, fica em casa. Aí o pastor Abuchaim começou a pregar lá na nossa casa, na nossa igreja, quarta, quinta, sexta. Na quarta-feira ele foi comigo, nós morávamos perto, 2 quadras. Aí nós fomos, ele pregou e voltamos, e ele não dizia nada, que aquele homem era de uma sabedoria celestial. Ele não dizia nada. Aí voltamos lá, jantamos e tal, no outro dia ele foi e ela não ia. Na sexta-feira nós fomos e ela ficou em casa. Aí ela disse, gente, o que o pastor Abuchaim vai pensar de mim? Eu não estou indo à igreja. Vai ficar mal para o meu marido, porque ele é o pastor da igreja, tá? Eu não estou acompanhando. Aí ela resolveu ir. Chegou lá, sentou lá no fundo. Aí estava leituras bíblicas, e o pastor indicou uma leitura de Jesus atravessando o lago de Genezaré, quando Jesus disse para os seus discípulos assim, passemos para o outro lado.
E ele foi, deitou, estava cansado, tinha passado o dia todo lá em Gadara, com aqueles gadarenos chatos, problemáticos, libertando gente, curando de endemoniado, estava cansado, ele dormiu. Aí veio uma tempestade daquelas bonitas, que de vez em quando dá lá no lago de Genezaré, que é um vento que desce lá do Hermon e vem como uma espécie de corrente. Aquele vento que deu aqui, não deu um vento feio aí, de poeira, é um vento assim que desce, e o mar agitado, e os discípulos entraram pavorados e acordaram Jesus: mestre, não se dá que morramos. E estão lendo o texto, e de repente o texto termina: e entre mentes chegaram do outro lado. Aí o pastor Abuchaim perguntou: o que foi que Jesus disse lá em Gadara? Passemos para o outro lado. E o que foi que aconteceu? Chegaram do outro lado. Quando é que aquele barco afundaria? Aí ele disse: nunca, porque ele estava sustentado pela palavra de Deus. Quando ele disse isso, sabe o que o Espírito disse? O seu problema, minha filha, é este: você não crê na minha palavra. Aí ela fez assim, disse: meu Deus, me perdoe. Me perdoe, eu aceito a tua palavra, eu creio na tua palavra. Naquele momento, o coração descansou. Saímos da igreja, ela tinha vindo de carro, aí entramos no carro. O pastor Abuchaim diz assim: minha filha, hoje você entrou no descanso, sem nenhuma palavra. Ela disse: entrei, pastor. Ele disse: o Espírito me mostrou. Eu não precisei trocar de mulher. O Senhor trocou o coração dela. Porque o problema nosso somos nós. O rabugento não é o outro, é você. Pode ser que o outro também seja. Não vamos discutir isso, não. Mas o rabugento maior somos nós. Se nós morrermos, Cristo vencer a nossa vida. E Cristo em nós é a coisa mais linda do mundo. É a esperança da glória. Meus irmãos, nós precisamos nos conformar com a morte de Jesus, pegar a forma. Na década de 70, eu vou já terminar, porque amanhã nós temos muita coisa para conversar. Amanhã de manhã, amanhã à noite, segunda-feira. Na década de 70, entre 70 e 80, houve um grande debate evangélico sobre a Bíblia nos Estados Unidos. Para muitos foi uma evidência de que os americanos ainda se preocupavam com a verdade bíblica. O Dr. David Wells comentou a questão, lembrando a grande ironia existente. Enquanto a natureza da Bíblia estava sendo debatida, a própria Bíblia estava silenciosamente caindo em desuso na igreja. Eles estavam discutindo sobre a questão da importância da Bíblia, mas ninguém usava a Bíblia. A mente consumista não invadiu apenas a igreja, mas também influenciou a nossa teologia. Não temos mais tempo para a Bíblia. Eu sento o traseiro num sofá e assisto 1, 2, 3 horas de filme, de novela, de não sei o quê, e não tenho tempo para a palavra de Deus. Um cristianismo terapêutico que ajude a criar meus filhos, a renovar minha vida sexual, a desenvolver todo o meu potencial, substituiu o cristianismo mais antigo
e doutrinário que se preocupava em questões relativas a Deus, ao pecado, à salvação e à morte com Cristo na cruz. Queremos alguma coisa que nos traga alívio, que nos dê soluções terapêuticas, que nós possamos ver sobre quais são os métodos para o casamento, para criar filhos e não sei o que. Não se precisa morrer e Cristo será a sua vida. Conforme surgiu um livro nos Estados Unidos na década de 90, é cada vez menor o lugar para a verdadeira igreja, diz este livro chamado Lições de Mestre, de Mark Shaw. Conhecer a doutrina bíblica, a obra da cruz e a realidade mais importante para que possamos ter uma igreja saudável. Para ter uma igreja saudável, tem que conhecer na experiência a obra do Cristo que matou o velho homem. Compreender o poder e a importância da cruz em relação a todas as áreas da vida é a chave para que haja saúde pessoal e plenitude na igreja de Cristo durante todo o tempo da história da igreja. Esse congresso tem como objetivo isso: afinar essas coisas, afinar o que nós estamos crendo e o que nós estamos pregando. O que você quer? Você quer ser simplesmente membro da igreja? Ou você quer ser um membro do corpo de Cristo? Uma nova criatura, curada e liberta pela obra da cruz. Então, quando nós saímos nesses congressos de pastores, a gente fala com o pastor assim. O título desse congresso é Evangelizando Pastores. Absurdo, não é? Mas você precisa voltar para o evangelho e não para a religião. A religião é cansativa, o evangelho é descanso. Ele traz descanso. Então, meus queridos, eu já tomei tempo demais de vocês hoje, mas amanhã eu vou tomar mais. E nós vamos tocar esse assunto, porque sem essa conferência bíblica, sem a realidade da nossa união com Cristo, não tem cristianismo. Assim como eu estava unido a Adão quando Adão pecou, eu estava unido a Cristo quando Cristo morreu. E a nossa vitória está aqui. E que Deus nos conceda a graça de, examinando as Escrituras, crermos na palavra de Deus e descansarmos na palavra de Deus. Eu termino com um caso. Eu fui pregar em Cascavel, 1983, 3 de agosto de 1983. Pode procurar aí o dia, estava 5 graus abaixo de zero. Um frio de matar. Na casa de um juiz de direito, Dr. Rui Cunha. Ele, a esposa, eu saí do foco, né? Perdão. Ele, a esposa e mais 2 casais, 2 advogados e as suas esposas. 4 fumantes, cada um com a Bíblia na mão. Jantamos das 8 às 9, um belo jantar que a dona da casa fez. Das 9 até as 2 horas da madrugada nós estudamos a Bíblia. E quanto mais a gente abria a Bíblia, mais os 4 fumavam.
Tinha um que apagava o cigarro, acendia o cigarro com o outro. Eu nunca fumei tanto na minha vida quanto naquele dia. Passivamente, mas fumando. Às 2h da manhã, eu estava exausto, completamente, cheirava cigarro até a raiz do cabelo. Aí eu disse: meus queridos, vamos embora dormir, porque eu já estou perereco. O doutor Juarez me cumprimentou na porta e disse assim: muito bonito, tudo muito bonito, mas eu não creio em nada disso. Eu disse: você só deu a certeza que eu tinha. Você não crê e não é capaz de crer, porque ninguém consegue crer se o Espírito Santo não revelar. Mas se o Espírito Santo revelar, você vai crer. Ele deu um sorrisinho, ele disse assim: eu sou ateu, eu sou agnóstico e eu sou comunista. Eu digo, dos três o pior é comunista, mas vai em paz. Um mês depois, o telefone toca lá em casa. Aquele telefoninho de cabeceira de cama. Bem de manhã cedo. Pego no telefone. Alô? Alô? Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu digo, quem está falando? Você não conhece a voz das suas ovelhas? Eu digo, essa ovelha eu não conheço. Parece mais uma voz de bode, não, mas não conheço. Quem? Aí, rapaz, é você! O homem que disse que não era, que não cria e não ia poder crer. Ele disse, pois é. Ele escreveu o prefácio do meu livro chamado Religião, uma Bandeira do Inferno. Porque não é pastor, não é ninguém que convence, é o Espírito Santo pela palavra de Deus. Por favor, você nessa cidade, em Campo Grande, em Anastácio, ou aqui da Uana, seja onde você estiver, você é a boca de Jesus para as pessoas. Você é o ministro de Cristo, para pregar, não igreja batista ou igreja essa ou aquela, mas para pregar Cristo Jesus e esse crucificado. Você e eu somos testemunhas dessa loucura de Deus, para que pessoas sejam salvas. Nós não temos que convidar ninguém para vir para a igreja, nós temos que mostrar Cristo e o Espírito Santo vai convencer essa pessoa. E aquele que ele não convencer, não é trabalho meu. Eu disse outro dia lá na nossa comunidade, toda vez que eu prego, eu tenho sucesso. Toda vez. Porque aquele que o Espírito Santo convence, esse vai ser salvo. E aquele que ele não convence, ele vai ser julgado pela própria palavra pregada. Então é sucesso absoluto. Ou para julgamento ou para salvação. De modo que você vai ser convidado para sair desse congresso com essa missão. Eu sou a boca de Jesus nesse tempo, nessa cidade, nesse local, onde for, para a glória do Senhor. Vamos orar? Nosso Pai, nós rogamos em nome do Teu Filho Jesus, que os nossos corações sejam capturados pelo Teu Espírito Santo, para sermos instrumentos Teus para a Tua glória, e que Cristo Jesus seja conhecido neste estado, pela instrumentalidade de cada pessoa que está aqui, que cada um de nós nos tornemos tão somente aquilo que o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós te agradecemos por esse momento, por este encontro, e glorificamos o nosso Senhor, que é a nossa vida.
em nome dele. Amém.